Olá para você que está aí do outro lado da tela, acompanhando mais uma edição do Conexão Cult. Hoje nós trouxemos aqui no nosso programa uma personalidade da cidade de Uberaba. O nome dele é um nome bem diferente. Ninguém vai conhecer eu falando o nome. Deladier. Depois ele foi conhecido como Diego. Mas dentro da cidade de Uberaba é conhecido como Magrão. Magrão, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença e participação hoje aqui. E temos aqui conosco hoje também o nosso ilustríssimo mestre da política, né, que a gente fala assim, Cássio Franck aqui presente. Muito obrigado, Cássio. Eu que te agradeço, estamos aí à disposição, Por Alexandre. estar aqui conosco. E, Magrão, conta um pouco para nós como que começou seu início na política uberabense. Bom, primeiro agradecer a presença de Ouro, né? Tá aqui um cara que eu conheço de criança. É um tremendo botador de fogo. Bondade sua. Bondade dele, pode pessoal. se preparar para tudo aqui, né? Alexandre, obrigado pela oportunidade, cara. Muita gente nas minhas condições iam agradecer demais também, você pode ter certeza disso. A gente na política de Uberaba precisa quebrar vários paradigmas, né? Mas respondendo a sua pergunta, cara, eu comecei ajudando o vereador, sabe? Do bairro onde eu fui nascido e criado, que é o Fabrício. Comecei lá e, assim, sempre ajudando em bastidor, aquele trabalho mais simples que tinha. Aí a gente vai pegando gosto pela coisa. Mais para frente você descobre que na sua família tem muita gente ligada à política direto, detentor de mandato eletivo, né? Eu tive bisavô prefeito, tive tio prefeito. Leandro Ferreira. Leandro Ferreira. Você conhece da minha vida, hein, cara? Um pouco. Leandro Ferreira. Eu falo que aqui a gente faz tarefa de casa, né? Exatamente. Faz tarefa de casa aqui. Pesquisou. E aí, cara, eu comecei, Alexandre, sabe? Num determinado momento, a gente tem um grupo de amigos que você pensa que é o suficiente. Sim. E que colocam botar aqui a pilha, né, Cassim? Com toda certeza. Eu acho que chegou a hora de você sair candidato. E surgiu muito naturalmente, cara. Não foi nada forçado, não foi nada. Foi bem naturalmente mesmo. Eu estou na prefeitura já há 25 anos, então, assim, você está muito perto de tudo que acontece na política, né? Exatamente. Você está no meio político desde 2004, né? Na prefeitura eu estou desde 2000. Correto. Aí, em 2004, eu comecei a me envolver. Sim. Podemos falar mais de 18 anos de vida política. Mais de 18 anos, cara. Sim. Olha como o tempo passa. Correto. E, Magrão, você está com 51 anos, né? 51. E agora, esse cenário político que nós estamos vendo aí, qual que é a sua visão desse cenário político atual aqui nosso, da cidade de Uberaba? Você fala no sentido majoritário ou proporcional? Nos dois. Nos dois. Olha, no proporcional, eu vou te falar com base num sentimento que eu tenho escutado muito por onde eu passo, sabe, Alexandre? Eu acho que o pessoal que está aí, né, e isso é uma opinião pessoal, não está atendendo a contento, cara. Boa parte dos vereadores que lá estão, cara, não tem sentido, por exemplo, você passar boa parte do seu mandato batizando rua, entregando medalha para ninguém, entregando medalha para pessoas, e quando chega finalmente o ano de uma eleição, você começa a posar do lado de obra pública para tirar foto. Magrão, você falando em obra pública, eu vou aproveitar esse gancho. Eu quero que você olhe para essa câmera e acaba com um paradigma, acaba com uma, o que eu posso chamar? Com uma crença sobre vereador fazer obra pública. Porque a gente está vendo o vereador vendendo que fez heliporto, que fez isso, que fez aquilo, que fez aquilo. Eu gostaria que você deixasse claro para as pessoas que estão te vendo, que podem, inclusive, acreditar no Magrão, o que, de fato, um vereador faz. Até chegar à parte de execução e, posteriormente, entrega de uma obra, assim, tem todo um trâmite legal, né? É uma burocracia sem tamanho, cara. Mas você acha que vereador executa a obra? Não, executar é impossível. O próprio nome já fala, né? Ele é um legislador. Quem executa é o executivo. Então, cara, quando assim você vê esse tipo de, vamos dizer assim, manobra para iludir, é de entristecer qualquer um, cara. Porque para a gente desmanchar isso dá um trabalho tremendo.
Então, esse vereador que está na rua aí, esse mandatário, um possível mandatário, dizendo que fez obra disso, entregou reservatório de água, entregou isso, aquilo, isso é conversa para Se ele falar que ele fez, ele já mentiu de cara. Porque não faz. Descaradamente. A participação dele em determinado momento ocorreu, é bem provável que sim. Destinou alguma emenda, aprovou aquele projeto, que é a parte que lhe compete. Ponto. Agora, você falar que executou, não, isso não existe. E para isso não precisa nem ser muito inteligente para saber, não basta não ser burro. Então, quem cai numa lorota dessa aí, meu amigo, você já pode deixar o cara de canto, porque está um perigo tremendo. E até mesmo porque a gente vem batendo de frente sempre no quê? Quando chegando na época das eleições, deixar a população, os eleitores, saberem realmente qual que é o papel de um vereador. Exatamente. Porque para fazer dessa forma, né, Cássio, chegar e falar, eu fiz, eu fui lá, busquei, eu executei, não é executivo. Exatamente. Né? Não é executivo. E você está vindo com esse formato, com esse modelo de campanha que você está trazendo. Como é que está sendo sua campanha? Fala para nós. Numa dificuldade tremenda, como de qualquer um que não é detentor de mandato eletivo, Alexandre. Qualquer pessoa, você pode chamar qualquer um aqui que a conversa vai ser na mesma linha, exatamente na mesma linha. O jogo foi feito para gente como eu ficar de fora a vida inteira e os atuais detentores de mandato eletivo permanecerem no poder. Qualquer tipo de recurso que chegue, absolutamente qualquer tipo de recurso que chegue, eles serão contemplados primeiro. Isso é fato. Chegou recurso financeiro, eles também. Em algum caso vai sobrar. Em algum caso. E olha lá qual. Aí você vai ter que ter conhecimento até do grau de afinidade daquela pessoa com quem, naquele momento, está comandando o partido. Sim. Tirando isso, cara, é sair no peito mesmo para enfrentar, para quebrar paradigma, como o Cássio falou agora há pouco. Cara, é uma guerra muito desproporcional, Alexandre. Não é, Cássio? Muito desproporcional. Hoje, quero saber de você hoje. Você está no Republicanos. Republicanos. Quantos nomes no Republicanos de real potencial de chegada você acha que tem? Vocês estão com a chapa redondinha, com 21 nomes, né? Tem. Pois é, quero saber de você assim. Você vai me dizer assim, Cássio, lá nós temos 2 mandatários, a gente sabe, se você quiser citá-los, fica por sua conta e risco. Mas, enfim, quantos fora esses 2 têm chances reais de brigar pela cadeira? Assim, eu acredito no máximo 5. 5 nomes? No máximo. 5 nomes. Desses 5 nomes. Sem querer, nomes... e não vou citar nome de ninguém. Não. E no meio desses 5 estão os 2 vereadores que têm mandato hoje. Bom, prospectado dessa forma e com essa visão, Magrão, o que você considera que esses potenciais nomes devem fazer para tentar derrubar esses 2 que estão ali? Não vou colocar derrubar para não ficar uma palavra pesada e muito menos pejorativa, mas assim, para tentar ter essa cadeira. E se você acredita que ali consegue fazer ao menos 2 vereadores? Não depende deles. Tentar tirar o cara que tem cadeira hoje. Não depende só deles. A gente depende desse povo que está com um título dentro do bolso guardado. Mas eu acredito, cara, que um percentual significativo da população, aquele sujeito do perfil assim, que antes ele olhava as opções que eram apresentadas para ele, sabe, Alexandre? E ele dizia assim, se as opções são essas, eu prefiro pagar a multa. Você deve ter escutado isso várias vezes, 75, né? alguma coisa assim. Exatamente. Esse eleitor, nas 2 últimas eleições, esse né? eleitor sofreu uma espécie de mutação, sabe? Hoje ele descobriu que não resolve nada fazer pirraça. Hoje ele está indo para a urna de novo. É porque piorou a vida dele. Piorou né? consideravelmente. E aí ele vai para a urna e de repente ele nem gosta muito do Alexandre. Mas como ele detesta o Cássio, ele vai para te tirar. É o jogo do contra. É o jogo da rejeição, sabe? Isso está resolvendo a eleição para tudo quanto é lado. Uma outra coisa também, Magrão, que é de fundamental importância a gente tocar nesse assunto, é como, o quão e o quanto um vereador pode melhorar ou piorar a vida, por exemplo, de um usuário de uma UPA, Alexandre. Porque
A gente está vendo aí que tem vereador prometendo até mais médico numa UPA. A coisa não funciona muito bem assim. Na sua visão, Magrão está eleito, porque o pensamento atrai, a palavra tem poder. Magrão eleito. O que o Magrão eleito faria, por exemplo, porque eu, Cássio Frank, sou usufrutuário de sistema público de saúde. Eu uso o sistema público de saúde. Então, assim, eu quero que você me ajude a melhorar a minha estada, a minha recepção, o meu atendimento, a minha liberação, o meu diagnóstico, eu voltar para minha casa e tal. Magrão está eleito. O que o Magrão faria diferente dos que estão aí para melhorar a vida, por exemplo, do Cássio Frank? Primeiro é compreender como é que se dá o funcionamento de uma unidade básica de saúde, de uma UPA. Observe que tudo começa com U. Até chegar no H, que é um hospital, tem todo um procedimento. Você chega numa UPA e ali foi estabelecido um sistema de triagem. Conforme a gravidade do seu problema, você vai para uma UPA que ali, somente ali, eles vão determinar se há necessidade de ir para um hospital. É assim na UBS, que conforme a gravidade eles te encaminham para uma UPA e dali para uma UBS, dali para um hospital. Como é que o cara vai saber disso se ele não for técnico? Como é que o cara vai saber disso se ele é só um indicado político? E ele não tem conhecimento técnico, absolutamente nenhum conhecimento técnico daquilo. Além de não ter técnico, não visita, não vai no espaço, não sabe como funciona. Ele nem se importa com aquilo, Alexandre. Ele está seguro. Quem me indicou não me deixa cair. A gente precisa combater esse tipo de situação também. Por isso que eu te falo que é muito difícil, sabe? É preciso aniquilar algumas coisas, vícios horrorosos, cara. Sabe? Vícios de uma política tão velha que cheira mofo. Eu convivo com isso o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Sabe? Não importa se o camarada está atrapalhando, ele vai continuar atrapalhando durante muito tempo. Eu vi uma matéria recentemente, não recentemente, tem um tempo já. Às vezes a pessoa acredita que a corrupção consome muito recurso público, mas a ineficiência é infinitamente maior no poder de destruir recurso público, de destruir dinheiro. Concordo. Sabe? Porque é uma pessoa que está ali, imagina aqui, você chega, mas eu não vou fugir da pergunta. Não vai não vou deixar. Para melhorar, então, deveria partir disso, sabe? Se você perguntar para mim assim, Magrão, então você é contra a indicação? Nunca fui. Você não vai me ver fazendo um tipo de afirmação dessa nunca. Não. Magrão, você tem condição de indicar alguém? Eu sugiro alguém. Se você está me pedindo a minha opinião, eu sugiro uma pessoa. Te apresento e pronto. Porém, a prerrogativa de nomear essa pessoa é do chefe do executivo. Dali para frente, deleta da cabeça que esse cara me deve a obrigação. O chefe do executivo. É o chefe do executivo que nomeia. Só ele tem o poder para fazer isso. Aí o que acontece? Então, na sua colocação aí, o chefe ou a chefe do executivo é corresponsável por essas lambanças. Pelo menos deveria ser. Ah, entendi. Porque, por exemplo, eu indico. Não é possível que você não vai, pelo menos, sabatinar a pessoa, né? Você tem que saber. Você tem que saber quem você está nomeando. Você tem que saber de onde veio. Você tem que saber o grau de instrução, competências, experiência. No serviço público, a gente chama de prova de títulos, né? A experiência do sujeito. Porque senão você está dando um tiro no pé e é do seu mandato. Você não está prejudicando ninguém. Aliás, você pensa que está agradando o indicador? O indicador, você está se prejudicando de um tanto, rapaz. E aí a gente volta lá para a sua pergunta que você falou, o que fazer? A gente tem que partir disso. Primeiro é exigir e executar aquela prerrogativa de um legislador de fiscalizar isso. Esse camarada tem competência para isso, esse que você nomeou aí. Porque assim, a gente está numa cidade que ela é relativamente grande, mas ainda temos condição de conhecer muita gente aqui, principalmente a turma ligada à política. E aí você orienta, já passou por vários mandatos, vários, foi testado em vários, está aí, ó. E se você quiser insistir, mas procura saber. Você chega num espaço público, Alexandre, e aí esse dia eu estava conversando, fugindo completamente.
conversando com um amigo meu, ele falou assim, Magrão, olha que coisa mais doida. Parece que muda o vereador, porque você há de convir comigo que da eleição retrasada, né, Cassim, para a passada mudou consideravelmente Sim, nós as tivemos... pessoas. Pessoas, não ideias. Sim. Infelizmente, Concordo a com você. pessoa cai ali cru, de tudo, completamente cru. Ele é presa fácil, um monte de gente antiga que está ali dentro. Se contamina muito fácil. Não tem jeito, principalmente se você não tiver personalidade e competência para estar ali. Porque quem não tem conhecimento algum, o camarada chega, ele já vai te esperar na porta para te recepcionar, sabe? Imagina a cena. Você está rindo, mas eu vou te Não, falar mas sério. você sabe por que eu tô rindo? Imagina a cena, Alexandre. Você é recém-eleito. Pô, você trabalhou tanto na sua campanha, cara. Você fez aquela correria, pediu voto e tal. Você entendeu de pedir voto e ser eleito. Sim. Agora chegou o mandato. Chegou cheio de ideais, sonhando, boas ideias na cabeça, cada uma melhor do que a outra. Chegou lá, te moldaram, sabe? Meteram um boa noite Cinderela no seu copo, você bebeu aquilo, meu amigo. E acabou tudo aquele Engraçado cara. que veio isso na minha cabeça. Acabou tudo daquele cara que veio de fora. Tudo. Sabe por quê? O cara até novato podia até fazer alguma coisa diferente. Se não tivesse caído na unha daquele tanto de gente cheia de vício. Magrão, Tá tudo ali há eu vou décadas. pegar esse gancho aí que você falando de cheio de vício, acabou de chegar e tal. Você acha que vou colocar os da Madureza de forma muito respeitosa, porque se foram eleitos, algum mérito tem que ter. Você concorda comigo? Independente, tem um certo mérito, né? Há Mas, enfim, controvérsias. Tá, não, tudo bem. Eu vou levar para essa prisma para que não pese muito essa questão. Mas, enfim, quero De chegar todo no jeito ponto. é uma competência, né? Não, sim. Eu quero chegar no seguinte, no seguinte contexto. Quando esses da Madureza que estão lá, talvez tenham seus planos frustrados por não eleição daqueles que eles esperavam, você acha que quando acontece isso, esses recém-chegados, eles já recebem um tratamento de choque, falam, olha, deixa eu te falar, aqui é assim, assado. Eu tenho certeza disso. É assim que funciona? Eu tenho certeza disso. Entendi. Começa lá no ato da montação das chapas. O pessoal que monta chapa, se você olhar a turma que monta chapa em Uberaba, estou falando de todos os grupos, estou falando de um específico não, viu, gente? São quase que basicamente as mesmas pessoas. Eles montam e já escolhem o lugar para sentar. Entendeu? Você acabou de entrar, detentor de mandato eletivo, acabou de ganhar uma eleição. Você já entra devendo favor na sua cabeça, porque eles colocam isso na sua cabeça. Sim. Você ganhou porque você lembra aquilo que eu fiz. Então é mais ou menos por aí. Nossa, então o peso é muito maior do que a Cara, gente imagina. assim, ó, se você não tiver personalidade para chegar rompendo com tudo, eu vou chegar com a minha turma, com pessoas da minha confiança. Se não eu te é de gente que o partido vai indicar. Se eu te perguntar, na atual legislatura, quem foi que peitou e chamou a responsa e deu o que deu, você me citaria alguns nomes ou você prefere não dar nome? Cara, eu acompanhei o trabalho do pessoal bem no início mesmo. Tinha o Celso Neto muito técnico. Ele começou exercendo muito bem a função de vereador. Depois optou por assumir uma pasta no executivo. Isso é opcional. Isso é de cada um. Eu votei nele para ser vereador. Como é que eu fico? Cara, você ganhou de presente o Barbeirinho lá do Chica Ferreira. Porque quando ele foi lá para o executivo, abriu brecha para o seu sucessor, que era o Barbeirinho. Então, se você votou nele... Isso é uma hipótese, eu não fiz isso, mas... Ah, tá. De forma Eu, hipotética. então, já te respondi. De forma Também. hipotética. Mas o meu não foi hipotético, aconteceu isso. Você votou nele? Não, eu votei em mim. Ah, sim. O Fabriciano que fez isso e queria ele como vereador, não teve. Teve o Barbeirinho, né? Assim, isso não é uma crítica, isso é uma constatação. Sim, são fatos. Quando o pessoal tem que saber, se esse cara assumir outro cargo, sei lá qual função. Você tem que saber que quem é o suplente dele, né? Eu vejo gente torcendo para os outros morrer aí e não olha para o suplente. Perigo. Então, assim, tem hora que o povo pede muito mudança, muda. Mudança é mudança, não sabe se para pior ou para melhor. Então, sim. tem que tomar O cuidado único com fato isso. é a mudança, né? O resultado se vira. Tem mais algum nome que você queira citar que entrou Não, eu lá? estava falando do Celso Neto. Sim. Começou muito bem, não dá para avaliar mais. Sim. Né? Não dá mais, porque de lá ele foi até, me parece que vai seguir até o fim do mandato na condição de secretário municipal, né?
aí eu não tenho condição de acompanhar, não tenho condição de saber o que está acontecendo lá. Sim, sim. É uma coisa muito reservada, né? A gente vai muito, a gente escuta comentário, mas não tem jeito, cada um tem uma opinião, e opinião é muito de cada um, né? Cada um tem seu ponto de vista nunca é um ponto final, né? Exatamente. Eu vejo o pessoal que faz o papel de fiscalizador bem, fiscalizador. Tem nomes? E aqui tem um que vai fazer esse mesmo papel. Tem nomes lá na Câmara hoje? Tem, pode ser o prefeito que for. É da sua base, Magrão. Eu sou um fiscalizador. Quem me pôs nessa cadeira foi aquela galera lá de fora. Vai ter que ser desse jeito. E você acha que os eleitores hoje eles estão tão cientes disso? Eles estão não todos tão firmes com aquele propósito, quando prestam atenção no que realmente precisa mudar para a cidade, que precisa existir a dança das cadeiras para ter essa diferença? Não falo todas, né? Eu até gosto sempre de fazer minha vírgula aí referente a quem está lá dentro, como por exemplo, Rochelle. Faz a diferença total. Para mim, ela é assim, super ativa. Muito competente. Muito competente, dentre outras pessoas que tem. Fora isso daí, eu acho que assim, o eleitor, ele tem que ter essa visão quando ele sentar com você, quando você for pedir o voto dele, ele tem que ter aquela consciência que você vai estar lá por ele, né? Exatamente. População, vocês que estão aí nos assistindo, o vereador, ele é só a porta de acesso ali para dentro, né? Então, automaticamente, tirar as dúvidas, conversar, esclarecer e deixar bem claro o papel que deve ser feito. Uhum. E, assim, complementando a fala do Alexandre aqui, o Magrão, eu divido um pouco essa responsabilidade, porque, assim, pessoal, eu tô aqui hoje como convidado, tá? O Alexandre é que é o formador de opinião aqui. Somado a tudo isso, não sei se o Magrão concorda comigo, se você, Alexandre, concorda comigo, vocês da mídia, vocês que estão entrando na seara política, têm uma responsabilidade monstro. Sim. Porque vocês, independente de quem esteja sentado ali, entrevistando, batendo papo com você ou conosco, como é o caso aqui hoje, você sempre vai estar desse lado aqui. Então tem um papel importantíssimo, né, Magrão? Uhum. Veja bem, respondendo ao Alexandre primeiro. O povo tem consciência, Alexandre, que precisa renovar. O povo sabe disso. Só não sabe, Cassim, como fazer. E você quer que eu te provo? Na majoritária, é mais simples de compreender. O camarada entende, por exemplo, que votando num determinado candidato a prefeito, ele tira o outro. É simples. É um voto a mais, tirou. Em alguns casos pode até empatar, se o seu candidato for mais velho. Ponto. Na proporcional, a cabeça do cara buga com aquele negócio de coeficiente eleitoral. Total. Legenda. O cara não entende aquilo. Ele não sabe. Ele não compreende, começa a achar injusto e passa a ter aquele sentimento de que nada vai resolver porque os caras dão jeito de voltar mesmo. Porque, assim, eles não conseguem compreender aquela história do sujeito ter menos voto e entrar e deixar um para trás com um monte de voto. É muito complexo. Não é tão complexo se a pessoa parar um pouquinho para tentar entender e tiver alguém disponível para explicar. É isso. Não é. Por exemplo, lá no meu partido, tem 2 detentores de mandato eletivo, tem 2 vereadores com mandato. Se você quer tirar um desses 2, não vai adiantar você votar em cara de outro partido. Você vai ter que votar em alguém que não tenha mandato, que está lá no partido dele. Entendeu? Então, assim, essa parte é muito simples de compreender. Esquece o resto de conta que é complexo e vai nisso por enquanto. Vai no seu Então, por exemplo, se eu quiser tirar o João que está lá eleito, se eu quiser tirar o Almir, por exemplo, é só votar em mim que eu tiro ele. Ó, gente, quem falou? Assim, quem falou foi ele. Não, eu dei um exemplo. Quem falou? Ah, tá, não, tá certo, certo. Entendeu? É mais ou menos por aí. Tá certo. Qual que é seu número? O meu número é 10.200, para não esquecer nunca mais, hein, para gente? aquela câmera ali, ó. Aqui, ó. Lá. 10.200, hein, gente? Tá aqui um cara sedento para jogar. Sabe aquele jogo que falta 10 minutos para acabar e o cara tá louco? Sou eu. Pode olhar no fundo do meu olho aqui, ó. Dá um zoom aí, câmera. Sou eu louco para entrar nesse jogo, sabe? Eu vou fazer o gol da vitória, mas não é para parar não, é para que venha mais vitórias futuramente. Eu garanto para vocês que eu posso fazer mais e melhor do que um monte de gente que está lá.
É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu comprei essa briga. Olha só, Esse é o Magrão. Agora nós falamos de saúde aqui, Magrão. Vamos falar um pouquinho de educação. Tem muita gente que... Tem muita gente, não. A gente vê, Alexandre, em todos os grupos, né? Principalmente porque, assim, os grupos de WhatsApp tomaram conta da política local. Isso até eu acho sensacional, porque tá dando voz para muita gente que nem tinha, que nem estava no mapa, que nem aparecia. A educação, vamos falar de educação. Tem muito vereador herói. O que é um vereador herói, Alexandre? Aquele que conseguiu a vaga para o seu filho lá na creche. Será que foi ele que conseguiu? Isso não existe, né? Será que aquela vaga já existia? Eu quero entender o seguinte, Magrão. Magrão, mais uma vez, vamos profetizar, gente, porque a palavra tem poder. Magrão está eleito. O meu filho precisa de uma vaga na creche. Aí eu ligo pro Magrão. O que eu vou ouvir do Magrão a respeito disso? Cara, primeiro que você tem que saber o seguinte, e aí eu convido qualquer pessoa para entrar no comentário e falar se eu fiz diferente disso. Qualquer um. Isso é um desafio. Porque eu trabalhei em governos passados, né, durante um bom tempo, e a gente recebia esse tipo de demanda. Primeiro, o camarada tem que saber que tem um procedimento a ser seguido. Quando você acaba de colocar o seu filho numa lista de espera, eu esqueci, é regionalizado, sabe, a instituição. O camarada pensa assim, por estar no endereço do Fabrício, só gente do Fabrício que pega. Não, tem uma região no entorno dessa escola que às vezes ela entra dentro de outro bairro. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A Escola Municipal Uberaba, ela está mais perto do Mercedes do que do fundo do Jardim Espírito Santo. Então, a área que contempla essa escola, ela vai entrar no Mercedes. A pessoa faz a inscrição dentro daquela área, porque tinha uma lei, eu estou desatualizado, se eu falar alguma bobagem aqui, não tem problema não, eu corrijo depois. Mas, salvo engano, era até 2.400 metros de distância da instituição de ensino. Passando disso, a pessoa podia pleitear até o pagamento, sabe? Que ela tem de custas com transporte, essas coisas. E aí o pessoal regionalizou para fugir desse tipo de problema. É pouca gente que sabe disso. Não sei nem sei se mudou, mas tinha isso, sabe? Ainda mais transporte, né? Então assim, a pessoa pode pleitear, mas é que as coisas que dão um trabalho danado e acaba, bom, enfim. E aí, cara, depois, e o nome na lista também, ele segue um procedimento legal e criterioso. Para você acessar esse cadastro, você tem que entrar com login e senha. Há casos esporádicos, por exemplo, um mandado judicial é uma outra coisa. Mas você chegar lá e o cara falar assim, eu vou arrumar para você. Como ele tem um privilégio da informação, detentor de mandato eletivo, exatamente, é natural que tenha indicado um monte de gente e às vezes dentro logo daquela escola tem um indicado dele que vai olhar isso para ele, até com mais atenção e tempo. E a pessoa passa até as coordenadas. Está na classificação X, isso aqui, pelo andar da carruagem, deve sair lá para cima. O cara pede para a pessoa assim, que solicitou a demanda, aguenta até a semana que vem, atendeu e o camarada fica com aquele sentimento de gratidão. Acaba ficando preso ao compromisso. É uma coisa do ser humano. Mas você sabe, Magrão, que o que você está falando aí, cara, para mim é novidade, que estou envolvido nesse meio há muito tempo. Assim, era assim, eu ouvi uma explicação. E é bom que as pessoas... não sei se mudou. É bom que as pessoas tenham consciência disso para saber que o vereador não é herói. Ele é oportunista. Nunca foi. É oportunista, então. Nunca foi. É oportunista, né? Lógico. Sempre. Nesses casos, sim. Sabe, às vezes acontece alguma coisa que, por exemplo, o camarada vem agradecer, não, negativo, cara. Você preenche todos os pré-requisitos, quem conquistou isso foi você. Fiz nada não, aí. Interessante. Mas tem gente que não usa de outra forma. É aquela questão de deter a informação, né? Igual você disse que existe a possibilidade de uma criança ter o transporte para ela chegar até a creche. Uhum. Nisso nós estamos falando de criança. Aqui em Uberaba nós temos o CAPS Maria Boneca, né, que dá o auxílio para o pessoal que precisa de tratamento, que é o CAPS Maria Boneca. E lá, eu já estive nessa instituição, eles têm, se a pessoa mora muito longe, né, que por ser no centro da cidade, vai lá, faz a inscrição. Aqui em Uberaba tem van que busca, né, a pessoa na porta, leva para o CAPS Maria Boneca e depois leva a pessoa embora de volta novamente.
E esse processo que ele disse, existe também, só que para criança de creche. E isso a população, a maioria não sabe o que é deter a informação. Né? E eu acredito que essa nova leva de vereadores, se o Uberaba acordar, acorda o Uberaba, vindo aí, né? Acorda rápido. Acabou de lançar um bordão. Acorda rápido. Acorda, Uberaba. Acorda, Uberaba. Acorda, Uberaba. Tem gente louca pra entrar nesse jogo aí e vai resolver esse negócio. E isso, quando eu falo assim, acorda, Uberaba, gente, são pessoas que detêm realmente informação, que é para poder ajudar o próximo e fazer, executar, né? Ser a voz do povo ali dentro da Câmara. E tem muita coisa que a gente não sabe. É isso aí que você falou. É a voz do povo na Câmara. O que você tem visto ultimamente? A gente não vê o povo na Não Câmara. vê. Não tem. E totalmente desinteressado. Não tem. Aí chega o momento do cara dar uma resposta para quem está lá dentro sem fazer nada. Porque é assim, ó. Quando eu falei lá daquela questão do coeficiente eleitoral, às vezes o camarada, você julga ele como um legislador assim, que não tem nenhuma pauta que te contemple, por exemplo. Sim. Não me representa, ponto. Mas tem uma estrutura faraônica tão grande que ele consegue ter aquela quantidade de votos suficiente para se reeleger. Como o povo não sabe como que faz para tirar o cara, ele vai perpetuando o poder. E aquilo vai dando a ele uma sensação muito cômoda, que daqui a pouco ele fala assim, eu acho que eu posso fazer um mandato meia boca aqui, que eu ganho de novo com essa estrutura que eu estou aqui. Nós temos vereadores com perfil palaciano. Isso é fato. Estiveram no apoio de governos passados, estão agora e estarão no futuro. Então você acha que os apoios que estão e serão, sempre estarão recheados de interesse? É perfil do candidato, é perfil do vereador. Esse é um perfil dele. Jamais vai servir ele não tem perfil de opositor. Não digo nem de opositor, mas de fiscalizador. De fiscalizador, muito menos. Entendi. Nós temos perfil assim na Câmara hoje. De fiscalizador? Não, esse perfil aí de Temos, claro que temos. É o perfil palaciano? Claro que temos. É o palaciano, Você quer dar nome? Aqui, ó, deixa eu te falar uma coisa para você. Não, a gente dá nome aí. Você quer ver? Por favor. Por exemplo, os eleitores... Você pega ali, vou falar de gente até do meu partido e de outros também. Nesse momento, os eleitores, ô Magrão, já que você como candidato e está aí trazendo essa bandeira de Não tem problema falar. Não, sim. Como você está nessa bandeira de renovar e tentar abrir o olho do eleitor, eu acho que uma oportunidade como essa é indispensável para tal. E assim, e creio que você está fazendo bom uso, porque a entrevista está rolando muito bacana, eu estou gostando bastante do que o Magrão tem apresentado. Acho que ainda está por vir algumas coisas que o pessoal vai gostar de entender e saber. Nomes de pessoas que você acha que está nesse perfil. Que tem um perfil? E que está nesse perfil e que já cansou, que eu acho que assim, já deveria ter aposentado. Aqui eu só vou falar. Por favor. Mas se o cara pesquisar, ele percebe isso. Por favor. Sempre tiveram ali na base de apoio, por exemplo. Você chega em governos passados, você chega assim, Ismar Marão, Almir Silva, Samuel Pereira, sempre foram base. É um perfil. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Se estiver atendendo o seu eleitor, o seu núcleo, o seu clã, estiver satisfeito, está tudo certo. Aí não sou eu que vou julgar. O cara tem esse perfil. Eu vou condenar por isso? E não adianta aqui também eu chegar e falar assim, eu sou oposição. Que cara bom, hein? Você é oposição, mas o seu partido já é oposição. Eu quero ver ser fiscalizador sendo da situação. Porque na condição de partido de oposição, é muito confortável para o cara ser oposição. Isso é um processo natural. Se eu não sou de um partido da base, eu tenho que exercer minha função de opositor. Eu vou ter que fazer isso. De alguma forma. Vai agradar uns, não vai? Isso é muito de cada um. Mas o pessoal que tem perfil palaciano já é completamente diferente. Eles estão, por algum momento, bem no início do mandato, na condição de esperando para dar o bote. Surgiu o primeiro momento, porque o governo entra, o executivo, entra um novo prefeito, por exemplo, ele descobre da pior maneira possível que precisa do legislativo. Os caras mostram a garra. É nessa hora. Para tudo, meu amigo. A coisa não anda. Se o cara não quiser deixar, não anda.
E aí, se o governo não tiver um pouco de força, for bem assessorado, ele começa a cair na garra do legislativo. Isso é inevitável. Vai cedendo. Não tem como. Cedendo. Se ele não tiver força, isso vai acontecer. Se ele não tiver popularidade, isso vai acontecer. Se ele estiver num momento de fraqueza, isso vai acontecer. Esse dia para trás eu dei um exemplo para um cara, ele falando de político, você viu que absurdo que aquele cara fez com o cabelo? Tem gente que pode. Sabe o filho do Eduardo, João Campos, me pintou o cabelo de verde. Você viu aquilo? Eu vi aquilo. Ele pintou. Ele pode, né? Ele pode. A avaliação dele está 80%. 80%. Vai ser reeleito com o pé nas costas. Ele pode. Um prefeito mal avaliado pinta o cabelo de verde, rapaz, você pode sumir da cidade. Porque você não tem o que fazer. E começa aquela leréia danada que ninguém aguenta aqui. Então é muito relativo. Você está aqui, ó, por exemplo, a gente tem lá os vereadores que eu falei que tem perfil palaciano. Como também tiveram os vereadores que têm perfil de oposição, você nunca vai ver na situação. A gente fala nome do perfil palaciano, tem que falar do cara que bate também, né? Você chega assim, Thiago Mariscal, por exemplo, quando era vereador, o partido dele era da base do prefeito. Não, da base não, era o partido do prefeito. Né? Ele batia no prefeito. Ele batia no prefeito. Não era? Sim. Estou falando bobagem aqui? Não, ele batia no prefeito. Demais. É o perfil dele. Exatamente. Você chegar no China, pode ser o prefeito que for. Hoje eu estou vendo aí, ele é lá da federação do PC do BPT-PV, sim. Anderson Adalto, candidato a prefeito do executivo lá. Ele é 4 meses no máximo para ele arrumar uma confusão. É o perfil, ele não sabe, entendeu? Então, assim, é uma habilidade que a pessoa tem. A confusão tá feita. Não tem jeito, sabe? É lógico que alguns escolhem um modelo desmedido. Sim, e aí, né? Passa do ponto. Passa do ponto. Tem hora que até, vamos supor, se é oposição e tem alguém fazendo esse trabalho de oposição, até certo ponto tá legal. Tudo, absolutamente tudo na vida, Alexandre, tudo, Cassim, tudo tá na dose. Exato. Até um medicamento que é feito para curar, se você errar na dose... remédio é a dose. É a dose. Você tá lá batendo seu menino porque ele fez lambança. Daqui a pouco você está extrapolado demais, começa a exagerar, o vizinho achou bom porque quebrou o vidro dele, mas você está exagerando, está batendo. O menino daqui a pouco o menino falou assim, não precisa tanto, o menino já está machucando aí, ó. Você já machucou. Então, o exagero, sabe? Em alguns casos a gente vê isso. Tem hora que não é para tanto, sabe? Sim, sim. Faz uma oposição, ou até situação, faz uma oposição saudável sem machucar. Sim. Vai dentro da lógica. E a situação, da mesma forma, não precisa lamber. Divergir é salutar, você pode ser da base. Em algum momento você vai convergir. Você pode ser da base. Sim. Chega lá e fala assim, senhor prefeito, senhora prefeita, eu tenho dificuldade em votar isso aqui. Isso aqui vai prejudicar a gente lá da beirada que precisa muito. Eu não voto. Ah, você é da base, eu sou vereador. E ponto. E ponto. Tá? Tem que ser mais ou menos por aí. Uma pergunta, Magrão, que muita gente me faz, que é muito bom eu ouvir isso de algum candidato, um propenso eleito, enfim. Um vereador que começa a contrariar muitos interesses do executivo, certo? Eu tenho lá, porque assim, querendo ou não, gostando ou não, a gente sabe que existem vários e vários comissionados que são indicados por alguns vereadores. Eu comecei a contrariar os interesses do executivo, mesmo que seja um projeto absurdo que o executivo acha que seja interessante. Comecei a ir de contra essas coisas aí. O executivo vai entender isso como eu estar sendo fiscalizado, ou ele vai começar a limar os meus indicados lá e vai mandar aquele povo tudo embora? Assim como o pessoal do Legislativo, o Executivo também tem perfil, depende do prefeito. Eu sei de prefeito que era assim, meu amigo. Você falou um negócio torto ali, porta-voz hoje, 40 nomes lá. Era assim. A gente sabe disso, eu estou na prefeitura tem muito tempo. E a atual prefeita tem esse perfil? Tem,
de demitir o pessoal que contrariar, Contrariou, um é abraço. difícil de te responder, porque, sinceramente, eu não vi muita gente contrariando assim, não. Não, Aí não tem nem como mandar embora. E os que estão... Mas não E os que tem. est- Não tá E os que estão contrariando. contrariando... Não tem cargo. Não tem cargo. Não deve ter, porque senão não estava contrariando. Entendi, tá certo. Então, você faz um mandato, tenta fazer o máximo que você puder fazer independente, tenta. Vai esticando a corda, vai fazendo, faz do seu jeito. Porque no final das contas, quem a gente coloca sentado na cadeira é o povo, não é prefeito, não é vereador amiguinho da Câmara. Porque o amiguinho da Câmara, meu amigo, se ele perceber que você não sabe fazer o óculos-copo ali dentro, ele vai te meter uma coleira no pescoço e vai fazer de você um cachorro ali dentro. Isso é fato. Isso O camarada é forte. estava lá de fora ontem, porque era bacana, cheio de ideais, cheio de boas ideias. Nós falamos isso aqui agora há pouco. Quando ele cai lá dentro, rapaz, não passou muito tempo, cai um plano diretor no colo dele, não sabe nem o que é aquilo. E aí vem o heróizão para te salvar, né? É só votar. O pessoal precisa compreender uma coisa. O ato de um vereador de votar uma matéria é o mesmo de você de assinar um documento sem ler. Você não pode colocar qualquer um lá dentro desse jeito. É boa comparação. Muito boa comparação. Isso é importante. E assim, a gente nota, ô Magrão, que nem todos que têm pouco recurso têm conhecimento igual você. Porque pouco recurso e muito conhecimento, você consegue dar uma equilibrada na balança. A gente vê muito aventureiro também. A gente vê muito aventureiro. Iludidos também. Isso, eu ia chegar... Alguém chega e ilude o cara, precisa dele para fazer o rabinho e ele vai. Agora você falou aonde eu ia chegar. Agora você vai... Porque assim, essa matéria deve tirar o gás de muita gente, vai deixar muita gente brava, viu, Alexandre? Vai. Vai. Agora eu quero que você explique para a câmera, para as pessoas e principalmente para os postulantes se ele é um rabinho, se ele é um meio de chapa ou se ele é um cabeça de chapa. Como ele está sendo visto naquela chapa? Porque ele vai olhar no espelho e falar assim, não é possível que eu perdi meu tempo. Eu vou te falar por mim. Eu quero é disputar. Se fosse para fazer rabinho, eu não estaria lá. Porque ali tem gente que eu não queria eleger. E como que De jeito nenhum, porque não me representa. Como esses caras que montam as chapas enxergam cada um? Fazem para isso. Desse jeito. Você é interessante. Você significa X% do total do coeficiente eleitoral. Eu vou precisar só de X agora. Ponto. Mas é assim, eu tô nessa para disputar. Porque, como eu falei, tem gente que tem mandato que não me representa. Então, eu não tenho interesse nenhum em eleger uma pessoa dessa. Então, não estou lá para fazer coeficiente eleitoral para ninguém, não. Eu fui para disputar. Por que que eu fui para o republicano? Eu tinha um acordo com uma pessoa, eu tinha um compromisso com uma pessoa. E eu optei por honrar, porque a única coisa que eu tenho é meu nome. Eu não tenho família, eu não tenho sobrenome, sabe? Eu não tenho financiador poderoso na minha campanha. Eu tenho só quem vota em mim, gosta de mim e acredita em mim. E aí eu fui para o Republicanos porque a chapa estava redondinha, tinha gente lá dentro, nós vamos disputar em igualdade de condições, eu acredito nisso, não com os dois detentores de mandato eletivo, porque aí já é sonho. Mas se eu não vier aqui, Alexandre Cassim, e acreditar, não vai existir mais esse pessoal nessa situação. Se eu falar para você o seguinte, você diria que a prefeita Elisa seria prefeita de Uberaba lá em 2019? Ninguém falava isso. Você não falava que Pastor Heloísio seria vereador, você não falava que Luizinho Canecão seria vereador. Não falava. Você não falava que Baltazar da Farmácia era vereador. Claro, concordo. Se eu não acreditar nisso, esses caras fizeram, assim, uma coisa muito difícil. Eu tenho que acreditar nisso. Hoje, se você apresentar a chapa que eu pertenço, qualquer pessoa em sã consciência vai falar que os eleitos lá, se fizer dois, é o Fernando e o Almir. Qualquer pessoa. Eu uso isso como energia para mim. Toda vez que eu escuto isso, me dá mais vontade de andar na rua. Então, assim, mais vontade ainda. então quer dizer que se eu fosse um eleitor leigo e eu tivesse, assim, uma visão, você chegar para mim assim, então quer dizer que se eu votar no Magrão, o Alexandre votar no Magrão, o pessoal da técnica, o pessoal daqui da porta votar no Magrão, eu tô correndo o risco de tirar o Almir e tirar o Fernando. É exatamente isso. Entendi. É isso. Para eu entender.
É isso. E na É ele que tá falando, bicho. Mas E na sua para o campanha, pessoal entender, né? nós temos falado aí Quem também quer de... tirar tem que saber. Sim, nós temos falado muito aí de volumes, né? Você tem visto muita bandeira na rua? Alexandre, Você tem bandeira na rua? Eu sei de onde ele tirou isso. Eu não tenho sei voto. de onde ele tirou isso. Eu não tenho voto e não tenho Alguém santinho. me disse aqui na minha cabeça de onde ele tirou esse Eu negócio não de tenho bandeira. voto e não tenho santinho. Esse Entendi. dia para trás eu tive um desgaste Hum. com a coordenação da minha campanha. Você me falou que você não tem bottom? Eu não tenho bota, eu não tenho santinho. Você não tem- 10.200, viu, gente? Não Você esquece, não. Você não vai para a sessão Porque ele não tem material? Não existe uma exigência legal de você ir com um santinho na mão para botar, não. Vai com o número na cabeça, é 10.200. Agora eu fiquei curioso, Alexandre. Ele disse que não tem Você material? não tem material? Como não você tem- não tem material? É uma bandeira, você Foi não assim, tem? foi assim. A coordenação da campanha, num primeiro momento, o trato foi o seguinte, e eu gosto de tratar as coisas, e quem me conhece sabe como é que eu sou. Não vai ter tratamento diferente para quem é detentor de mandato eletivo com quem não tem mandato. Ponto. Eu comecei a observar o pessoal na rua com material. Eu esperei o meu, num primeiro momento saiu uma quantidade, 50 lá, Citru. Depois foi chegando, eu falei assim, até o pessoal que quer te ajudar começa a cobrar santinho, né, bottom, adesivo de portão, enfim. E eu não tinha e fui dando um resposta, ó, gente, talvez semana que vem tem, talvez tal dia tem, então, e fui. Daqui a pouco eu perdi a estribeira e falei assim, gente, me ajuda aí, eu preciso de vocês, esse momento é um pedido de socorro mesmo. Eu não tenho material, mas você vota sem material, é só saber o número, você vota, eu vou providenciar um material digital e espalhe aí, compartilhe isso com tudo quanto é amigo e me ajudem, por favor. Não soltem da minha mão, eu preciso, porque o sistema é bruto, o sistema é covarde, dispário demais da conta e a gente precisa muito de vocês, Sim. principalmente eu que não tenho mandato. Então, Foi assim, assim. Aí me ligaram na mesma noite, no mesmo você dia. soltou um material Olha, de mídia, soltei o material aí de um mídia. milagre aconteceu do Ô, telefone Magrão, tocar. não precisava disso. Tem gente que não tem. Ah, cara. Tem gente que não tem. E aí você acha que eu tenho que me conformar com isso. Então eu vou ter que ficar satisfeito com a resposta de que tem gente que não tem. O rabinho de preenchimento. Então eu tenho que ficar satisfeito. Você me deu uma resposta e achou que eu ia ficar confortável com isso e aceitar, na boa. Tem gente que não tem. Eu não quero saber se tem gente que não tem. Não foi esse o compromisso que eu fiz. Eu quero saber que tem gente que já está com material na rua e eu quero estar também. Aí me falaram assim, o seu material já está até rodando, amanhã à tarde está pronto. Falaram outra bobagem. E Mentira. isso, mentira. E isso irrita. Eu já trabalhei em gráfica. A tinta da gráfica tem uma propriedade chamada TAC. Ela proporciona a essa tinta uma secagem muito rápida. Então é assim, já está até na máquina rodando e amanhã vai te entregar. Eu falei assim, no prazo que a gente desligar o telefone eu posso pegar, porque eu sei como é que funciona isso. Para rodar é 3 minutos, para secar idem. Então eu já posso buscar, não Mas precisa... assim, só de curiosidade, os cabeças de chapa da sua chapa já tinham material? Ah, já, ué. Ah, já? Você vê isso em rede social, para tudo quanto é lado. Entendi. Você vê isso, não tem E jeito. assim, Hoje esse boicote você acha que se deu por quê? Cara, eu não sei se foi boicote especificamente comigo, porque Entendi. tem mais gente mesmo que não tem material. É aquele negócio que eu volto lá atrás. Não adianta. O sistema foi feito para reeleger. O cara que está com o poder, meu amigo, ele deu uma dentada naquele osso, você não larga aquilo, nem se você cutucar na virilha dele. Então, Entendi. assim, tudo quanto é recurso que chegar, o cara abre a bocona e quer engolir tudo. É tudo dele. Eu já saí candidato em partido, que você olhava assim, você tinha até medo da estrutura do concorrente, porque você tem que falar concorrente. Claro, Você não é concorrente. Sim. Você não vai concorrer com aquele cara, Claro. com aquele exército de assessor, com aquele mundo de dinheiro do fundo. Não tem jeito. É um negócio assim, você precisa muito, é do povo mesmo. Com certeza. Você com falando certeza. assim, você está lá nesse partido, eu estava falando, por que eu vim para concorrer? Eu provo que eu vim para concorrer. Eu saí de um partido que eu olhei e falei, não tem condição nenhuma aqui. Eu tenho que ir pelo menos para um outro que eu tenho um pouco mais de chance. E na minha visão, e aí é uma questão de leitura, eu posso estar Sim. fazendo ela completamente equivocada. Na minha visão, eu preciso de menos voto.
que é o republicano. Eu era do PSD, Entendi. mas eu não dou conta de disputar com o Ismar. Eu não dou conta. É simples assim. Não tem jeito de disputar com ele. Realmente Isso é eu tô vendo a impossível. estrutura de campanha dele, tenho acompanhado. Você pode, não tem essa expressão, mas você pode falar que ele é dono do partido. Não tem como. Ninguém entra lá mais forte que ele. Agora, eu não posso e não devo, eu tenho a obrigação de encerrar a minha parte aqui, é o seguinte. Porque assim, se a gente continuar, porque tá fluindo. Sim, O papo tá muito bom. sim. O papo tá muito bom. Vamos falar de compra de voto. Você acha que nessa eleição vai prevalecer a compra de voto, aquele que vai esperar chegar o vesperal ali e falar, olha, vou te dar 100 agora e se eu for eleito eu te dou mais 100? Cassim, isso aí faz parte da cultura do brasileiro, né? Eu perguntei. Isso é o satanás, isso aí, Isso é um cara. absurdo. Mas tem, não adianta. Camarada vai pra rede social, esperneia e fala e bravata. E o compra cara chegou voto. um botijão de gás na porta e vira um gato. Ele era uma onça na rede social. Aconteceu um fato muito interessante esse final de semana. Eu fui na casa de um amigo de uma amiga. E chegando lá tinha um adesivo no portão de campanha. Aí eu perguntei, você vai voltar na pessoa? Menino do céu, eu tava aqui dentro de casa, chegaram, bateram aí no portão, falou assim, ô, a gente pode colocar aqui? Aí ela falou assim, não, eu te dou R$50. Ela falou, o quê? Não, eu te dou 50 agora e depois da eleição a gente volta, dá mais 50 se deixar até lá. E não é que ela aceitou? E Ela você aceitou. assustou? Não, eu fiquei Aceita. sem... Agora pensa bem, eu pegar um quarteirão assim inteiro e ali bater de porta em porta de Graças casa. a Deus isso tem mudado. Tem gente que se você cair na bobagem de fazer uma oferta dessa, você arruma um problema de um tamanho. Meu Deus. Ainda bem que tem gente assim. Assim, é uma questão... Mas isso varia de região para região. Mas é uma questão muito pesada. Inclusive no Beraba, viu? Misericórdia. É. A gente precisa... Eu tive a oportunidade, sem querer te cortar, perdão, eu tive a oportunidade de ser coordenador de um projeto na prefeitura que a gente tinha a incumbência de tentar estreitar a relação entre poder público e comunidade. E aí eu ia em vários lugares da cidade e você percebe muito claramente que as necessidades são completamente diferentes. Cada qual com a sua peculiaridade, com a sua Sim. necessidade, perfil do morador, sabe? A demanda que você escuta lá no Residencial 2000 não é a mesma que você escuta no Fabrício. Ali é uma questão mais de ordem coletiva, sabe? É a preocupação com a sinalização, o atendimento em horário estendido em alguma UBS. Você vai para o Residencial 2000, não generalizando. Mas assim, aí o pessoal já tem mais que a demandinha de umbigo, né? Se você puder me ajudar nisso aqui, já é uma particular, Sim. é diferente. Então a gente começa a identificar isso conforme a região que você vai. Agora é o seguinte, na câmera você vai olhar para o pessoal e falar assim, vai falar a respeito da compra de voto, daquele vereador que está chegando com 50, igual o Alexandre acabou de falar, com um 100zinho, com a 200. Manda um recado para esse pessoal, porque esse eleitor precisa urgentemente sair dessa bolha. Cara, eu não posso, eu vejo gente falando assim, ó, pega os 50 e vota em mim. Eu estou incentivando o erro também, né? Mas é assim, se você não tem condição, cara, vê o que está acontecendo de errado com a sua vida, né? Vê o que está acontecendo. Tem alguma coisa, você está aceitando uma situação dessa, tem alguma coisa de errado aí. E né? na urna é só a pessoa e a urna, né? Eu tenho visto gente pegando essas 50 aí e fazendo outra coisa. Na urna é a pessoa e a Pelo urna. menos falam, né? E um amém. E um amém. É. E Deus para todos, cada um por si. É bem isso. É bem isso. Então, para finalizar aqui, primeiramente, eu gostaria muito de te agradecer a sua presença. Muito obrigado por você ter vindo, por você trazer a sua verdade, por você ter sentado exposto, né, realmente o que dá a realidade que acontece nos bastidores. Isso independente de partido, independente de qualquer objeção que nós tenhamos feito aqui durante a entrevista. Porém, é muito importante esse seu posicionamento, né, Cássio, perante ao cenário, que às vezes a pessoa não tem esse acesso, né, Cássio? Exatamente. Isso quando eu sugeri que o Magrão fosse um contemplado de uma entrevista, eu pensei exatamente nesse mote, sabe, Alexandre? Porque, assim, muita gente vai vir enfeitar uma candidatura ou até mesmo deixar de modo meio que subliminar que está favorecendo aquele que vai contemplá-lo caso eleito, que a gente sabe que muita gente que está formando chapa
tá nessa vibe, tá ali na chapa porque sabe que vai ser contemplado se o cabeça de chapa for eleito. Tô mentindo? Não. Então, Magrão, a importância do que ele falou aqui hoje, Alexandre, pode ser que aquele indeciso, pode ser que aquele que ainda tinha alguma dúvida dessa realidade nua e crua, hoje possa ter uma visão um pouco diferente disso. É importante que pessoas no perfil do Magrão tenham essa oportunidade e possam expor de forma unilateral, como você colocou, cara. Quero te agradecer e te desejo muito boa sorte. Você sabe que é de coração. Eu sei. Só que eu esqueci seu número. 10.200. Eu é que agradeço a oportunidade. Vocês não sabem o tanto de material que vocês me deram aqui. Hoje eu tenho material. Eu agradeço a oportunidade de mais, ouro. nós vamos pedir edição, vai mandar mais para você também, pode ficar tranquilo. E é assim, cara. Aí eu falo para câmera. Isso. Gente, assim, ó. Você também está aí contrariado com tudo que está acontecendo. Abre seu coração, mas não é só para bravatar, não é só para ficar brigando em rede social, não. Vai para ação, faz como eu fiz. Eu não estava satisfeito, eu saí da condição de indignação e fui para a ação, colocando meu nome à disposição. Você aí que não está satisfeito, você aí que está desempregado há meses, precisando de uma vaga para o seu filho, porque não tem, você está desempregado porque você não tem com quem deixar seu filho. E aí chega na escola do bairro, não tem vaga. Finalmente você corre atrás de um vereador para pedir socorro, está desesperada. Precisa de colocar o que comer em cima da mesa. Chegando lá, ele diz para você que não tem condição de fazer nada. Isso é um absurdo. Dá para começar a fazer sim. Dá. Basta que ele, por exemplo, você quer ver uma coisa? Comece a cortar na carne. Sugira ao chefe ou à chefe do executivo que demita pelo menos 25% daqueles indicados que ele colocou lá. Porque vocês já te convivem comigo. Tem gente muito boa indicada de vereador. Não, concordo. Mas tem gente que a impressão que eles passam para a gente é que foram contratados só para ficar em rede social o dia inteiro, curtindo e comentando postagens do seu político de estimação. Demitindo essa turma, vocês vão ver o tanto de dinheiro que vai sobrar. Eu garanto que dá para fazer pelo menos umas 4 escolas. Nós estamos colocando o nosso nome à disposição para tentar quebrar paradigmas, para combater esse sistema que está aí, impregnado na política de Uberaba. Nós precisamos mudar isso. Só que essa mudança tem que começar de vocês. E para isso é que eu estou aqui pedindo o seu voto. O meu número é 10.200. Vote em mim, eu te garanto que eu posso fazer mais e melhor. Bacana. Muito obrigado agora para você que está aí nos assistindo. Acompanhe, clica, comente, curta, compartilha, dá o like aqui no canal e logo, logo tem muito mais entrevista para vocês. Conexão Cult. Até logo.